Boa noite. 2 pessoas morreram na madrugada de hoje no cais do Porto de Santos. Elas estavam dentro de um carro que caiu no mar. As vítimas ficaram desaparecidas por horas até que foram localizadas pela manhã. O acidente aconteceu durante a madrugada, por volta das 3 horas. Foi neste trecho, próximo ao portão 4 do cais do Sabuó. Este portuário que trabalhava com as vítimas estranhou a ausência dos colegas. Nós sentimos a falta do veículo, do chofer, obviamente, e do nosso técnico portuário. Aí saímos procurando o que tinha acontecido, o rádio não respondia nem telefones. Aí nós fomos nos terminais, onde nós fazemos nosso trabalho, e eles nos deram informações que se tinha passado ali ou não tinha passado, e fizemos o filme quando foi constatado que houve o acidente e eles caíram na água. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento. A imprensa não teve acesso às imagens, mas de acordo com a Codesp, o veículo seguia paralelamente por este cais, quando sem nenhuma explicação ele desvia a rota, segue em direção ao mar e cai na água. O Corpo de Bombeiros só foi informado cerca de 5 horas após o acidente. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada, participou, fez um excelente trabalho, identificou até que brevemente o veículo onde ele estava e aí depois, com um guindaste, foi içado. Essas imagens mostram o momento em que o veículo é retirado do mar. Os corpos do motorista Cláudio Xavier dos Santos e do técnico portuário de fiscalização Raul Serafim Campos foram encontrados dentro do carro. Muito provavelmente entrou muita água no momento que ele caiu. Então, realmente não seria fácil para ele soltar cinto, dele abrir porta, dele sair. Deve ter sido muito rápido, no susto. Infelizmente, não foi possível que algum deles sobrevivesse. A principal suspeita da polícia é que o motorista tenha passado mal. Ele estava numa velocidade baixa. Ele é muito experiente, ele tem 10 anos nessa profissão, ele é muito respeitado pelos colegas, nós conversamos com alguns colegas lá no local, sem problemas, aparentemente sem vícios, sem problemas com álcool, nada disso, um excelente profissional. Então, muito provavelmente, isso só com o resultado da perícia, mas ele deve ter passado mal súbito, algum problema que tenha apagado, e aí o outro colega do veículo não deu tempo de se socorrer, de fazer alguma coisa, e infelizmente aconteceu essa tragédia. E 3 vigas de um viaduto em construção na Via Anchieta, na altura de Cubatão, desabaram hoje pela manhã. Elas estavam sendo colocadas quando a estrutura se soltou e derrubou as outras 2 partes. Ninguém ficou ferido, o trânsito não foi interditado. A Defesa Civil ainda apura as causas do acidente. A obra, de responsabilidade da Ecovias, tem prazo de entrega para 30 de setembro. Edinho, filho de Pelé, continua preso no 5º DP de Santos. Ele está detido há 3 dias. O ex-goleiro foi condenado a 33 anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao crime organizado. A acusação é de junho de 2005. Edinho poderia recorrer e responder o processo em liberdade caso entregasse à justiça seu passaporte. Como isso não ocorreu, ele permanece preso. A advogada de Edinho entrou hoje com um recurso para liberá-lo. Após um ano em obras, a Ponte Pênsil deveria ser reaberta hoje, mas o prazo foi novamente adiado. Com a principal ligação entre São Vicente e Praia Grande interditada, o resultado são transtornos para muita gente. Um ano. Esta era a previsão inicial para a conclusão dos trabalhos. Se o prazo fosse cumprido, hoje o trânsito seria finalmente liberado na Ponte Pênsil. Isso não aconteceu e ainda deve demorar pelo menos 5 meses. Enquanto isso, o movimento entre os bairros da Biquim e Japuí foi reduzido a menos da metade. Em dias de chuva, como hoje, não passa praticamente ninguém. E quem precisa atravessar a ponte a pé tem medo. Peguei um medo desgraçado de vir aí fora de hora, às vezes, 11 horas, 11h30. Agora eu estou vindo de micro-ônibus. Aqui eles aproveitam porque está isolado. A ponte está em reforma até não sei quando. Sem a ponte, a alternativa para chegar na cidade vizinha é a rodovia. São 8 quilômetros de distância, quando o percurso seria de 500 metros. Muita gente que já não está mais andando a pé por aqui, já estão fazendo como eu, né? Tem que pegar micro-ônibus.
Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, responsável pela obra, a previsão para a entrega da ponte agora é para dezembro deste ano. Mas esse prazo pode se estender, porque o material utilizado na reforma vem da Itália e o desembarque só deve acontecer no próximo mês. Você já viu aqui no Caderno Regional que os comerciantes do Japuí estão preocupados com a falta de movimento. Alguns estão passando ponto para frente porque não conseguem mais manter o negócio. A queda foi de mais de 80% depois que a ligação fechou. Nem conseguir vender a loja vocês não conseguem? Não estamos conseguindo, porque nós estamos com essa placa desde janeiro. Estamos em 3 ou 4 imobiliárias, porque ele quer passar para frente, ele não está aguentando. Vendo os fornecedores cobrar e ele não tem condições de pagar. À noite, o movimento é ainda menor, o que facilita a ação de criminosos. Tiraram o posto policial de lá para cá, então ali ficou um ponto assim, bem propício para que os caras se aproveitem de assaltos, pegar pessoas assim indefesas, entende? A Prefeitura de Santos já começou a multar quem joga lixo na rua. Fiscais e guardas municipais distribuídos em vários pontos da cidade orientam a população e punem irregularidades. Cenas como esta, infelizmente, são muito comuns. Todos os dias há embalagens de alimentos, bitucas de cigarro e outros tipos de lixo nas ruas. Mas ainda há muita gente que pratica a cidadania e escolhe a opção correta, a de não poluir o meio ambiente. Mas agora, quem não descartar corretamente o lixo vai sentir no bolso o peso dessa decisão. É porque desde domingo, uma força-tarefa patrulha as ruas de Santos para autuar os sugismundos. A princípio eu sou a favor da orientação e depois punir, porque o lixo vai ser prejudicial para nós mesmos. Que ninguém deve estar jogando pão de cigarro, nem papel, nem nada na rua, porque afinal de contas nós somos umas pessoas civilizadas e aqui falta muito para ser civilizada. Todos os dias, fiscais de postura e guardas municipais estão percorrendo vias de grande circulação para informar sobre a novidade. Quem está de carro também é avisado sobre a lei, sancionada há um mês. Mais de 600 toneladas de lixo são descartados mensalmente de forma irregular. As multas variam de R$ 150 a R$ 1.000, dependendo da quantidade de lixo jogado na via. A lei vem muito mais para conscientizar a população da necessidade de manter a cidade limpa do que punir, simplesmente arrecadar com multa. O que se vai gerar de receita a partir das multas é infinitamente menor daquilo que vai se economizar com a limpeza da cidade. A prefeitura, além de ter feito o seu trabalho de conscientizar a população de manter a cidade limpa, acaba economizando e podendo investir em áreas mais prioritárias como saúde e educação. E por falar em lixo, a situação continua feia em São Vicente e Praia Grande. Pelo terceiro dia consecutivo, os coletores não trabalharam nas cidades. Hoje, a Terracom depositou os atrasados do mês de junho com um aumento de 10%. O sindicato exige o que foi determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho, 12,5% de aumento. Enquanto esse valor não for pago, os trabalhadores não irão retornar às atividades. Já a Terracom informa que a decisão do TRT cabe recurso. Depois do intervalo tem Copa do Mundo no Caderno Regional. Destaque para a festa da torcida argentina em Santos, que comemorou muito a classificação para a decisão do Mundial. Nós voltamos já. Depois de 24 anos, a Argentina volta a disputar uma final de Copa do Mundo. Não foi fácil. Os hermanos só conseguiram a classificação nos pênaltis. A repórter Amanda Barbieri acompanhou a partida em Santos com um grupo pra lá de animado. Desde o começo da partida, tudo era motivo de comemoração. E mesmo sem nenhum gol, toda hora era hora de exaltar o amor pelo time. Final do primeiro tempo, 0-0. Mesmo assim, os torcedores argentinos estavam confiantes na vitória. Não tenho dúvida disso, estou confiante e torcendo. Confio assim. El Senhor de arriba, mais el Papa, nos vai ajudar.
E para acalmar os corações, teve até uma breve apresentação de tango. E não é que no meio da torcida encontramos ex-jogadores do Santos Futebol Clube? Mas será que eles vieram torcer para o maior rival da seleção brasileira? Um lado meu quer que a Argentina ganhe para evitar o confronto com o Brasil em busca do terceiro lugar. Que vai ser difícil. Que vai ser difícil, meu medo é esse. E o outro lado quer que a Holanda ganhe, evidentemente. Então eu estou dividido. O que vier, eu vou estar sempre apreensivo porque eu estou com medo. Começa o segundo tempo e o sufoco. E para a loucura da torcida, quase sai um gol. Mas o que parecia ser o grande momento argentino foi apenas uma bola que bateu pelo lado de fora da rede. Final do segundo tempo e continua tudo igual. 0-0 na Arena Corinthians. Começa a prorrogação. Nada acontece. E a torcida resolve dar aquele apoio. E quase que a bola entra. Não teve jeito. A disputa foi mesmo para os pênaltis. Para a alegria da torcida, o goleiro defende o primeiro chute a gol da Holanda. Na sequência, Messi faz o primeiro da Argentina. A Holanda marca o primeiro, a Argentina o segundo. E novamente o goleiro argentino segura um chute holandês para a loucura da torcida. A vitória está próxima. Só falta um gol para a Argentina chegar na final. E chega. Foi no final que a Argentina ganhou, tá certo? Aí você cria uma expectativa, uma emoção, um nervosismo, mas graças a Deus passamos. A Argentina já conquistou 2 Copas do Mundo, ao contrário da Holanda, que nunca foi campeã. E depois do resultado de hoje, terá a chance de chegar ao tricampeonato mundial. Já que o Brasil está fora e a final será entre a Argentina e a Alemanha, que massacrou os brasileiros, o jeito é torcer para o time de um grande amigo. Pela amizade, pelo carinho que eu tenho com o Pepe, não vou ficar aqui na casa dele torcendo contra ele, nem contra a seleção da Argentina. E para avaliar todos os detalhes de Argentina e Holanda e falar muito sobre a final do Mundial, eu converso agora com o comentarista esportivo Amando Gomes. Amando, boa noite. A Argentina e a Holanda fizeram um jogo disputado, mas muita gente reclamou porque esperava que tivesse um nível técnico melhor, principalmente pelos jogadores que estavam em campo, né? Só para citar 2, Robin de um lado, Messi do outro. Você concorda também com isso, Concordo, Amando? sim, concordo. Eu achei um jogo horrível, um jogo anêmico, um jogo sem defesas, sem ataque, um jogo que desenvolveu-se 70% no meio campo, da intermediária para a intermediária, nunca na área ou na área, entende? Então você vê que, na realidade, essa bola, por exemplo, que bateu na rede foi um susto, né? E na cobrança dos pênaltis, os holandeses conseguiram nos 3 primeiros pênaltis, perderam 2. Desperdiçaram 2 pênaltis. Quer dizer, não é mole, né? Você cobra 3 e perde 2, você pode querer o quê? A expectativa era de que o Van Gaal colocasse o goleiro reserva de novo, né, para defender os pênaltis, mas ele já tinha queimado a terceira alteração. Mas eu acho que ele errou nisso, né, Amando? Porque assim, como funcionou no jogo passado... Podia funcionar nesse também, né? Teria o efeito psicológico até, né, em cima dos jogadores da Argentina. Ele falou, opa, pera um pouquinho, esse goleirão aí pegou 2, né, no jogo passado. Mas acontece o seguinte, eu acho, você tem toda a razão, só que eu acho que ele guardou essa alteração. E no começo da prorrogação, ou no final da partida, não lembro bem, ele teve uma contusão. Aí ele foi obrigado a fazer a terceira alteração. Aí matou a terceira, não pôde fazer aquilo que você pretendia, e eu também, né, de botar o goleiro que é especialista na defesa de pênalti. Né? Que é um gigante, né, Amando? Afinal, você acredita que seja um confronto mais aberto, ou vai ser decidido no detalhe também, vai pintar aí prorrogação, pênalti também na final? Veja bem, afinal, seja quem for, como for, onde for e de que forma for, é sempre difícil, né? De que for, como for, com quem for. Só que tem uma coisa, Irineu, a Alemanha tem muito mais time. A Alemanha está 10.000 anos-luz
na frente do futebol sul-americano. Esse time que você verá no próximo domingo, ele tem 7 atletas, o Dante e mais 6, que jogam no mesmo time. Então, se de 11 você tem 7 do mesmo time, você tem a maioria. É uma sincronia, né? Quando um tem a bola, outro já sabe quem passa aqui, maior, quem volta para marcar. Já há o domínio, a sincronia, né? Então esse time vem sendo preparado há 6 anos, né? Esse é o detalhe. Bom, e no sábado, esse jogo a final será no domingo. No sábado, às 5 da tarde, em Brasília, o Brasil disputa com a Holanda o 3º lugar, com o Neymar junto com o grupo no banco de reservas. O craque, que não tem condições de jogo, saiu de helicóptero hoje à tarde do Guarujá, direto lá para a Granja Comari. Primeiro, eu perguntaria a você o que você acha disso, Armando. Bom, o depoimento do Neymar foi muito sensato, muito objetivo, não ficou em cima do muro, prova que a personalidade desse garoto é muito grande, ele tem dignidade, tem honra. É um jovem de 22 anos, teve a frieza de bater aquele pênalti final contra o Chile, fez uma boa Copa, sim, jogou uma partida só mal, ele não jogou mal nas outras. Então, achei que o depoimento dele foi muito correto, não compromete ninguém, pelo contrário, ele se associa a qualquer culpabilidade que os outros possam ter. Ele foi bem claro. Não é por causa que eu não joguei que eu estou fora. Não, não. Eu me associo, eu me agrego àqueles que também foram responsáveis. Eu também sou responsável. Foi o que disse o Neymar. Eu não vi toda a matéria, ainda o Rubens comentava comigo agora há pouco. Não, então, justamente você está se referindo à entrevista coletiva, né, que o Neymar deu hoje à tarde. Isso. E eu destaquei algumas coisas aqui até para você comentar. Isso. Ele disse que também se sente responsável, como você acabou de falar, pela derrota diante da Alemanha, apesar de não estar em campo, faz parte do grupo. Isso. E não sabe explicar o motivo da derrota. Mas também alguém sabe explicar? Ninguém. Tem uma explicação plausível, aceitável para a derrota? Não tem, né? 7-1 não tem explicação. O Francisco Sarno, já falecido, no livro dele, o livro chama-se Futebol, a Dança do Diabo. E dentre as frases internas, ele diz que o futebol é a ciência do imponderável. Você pondera, olha, eu acho, e não ache nada. Não ache na natação, no basquete, no vôlei. No futebol, não ache nada porque você se dá mal. Bom, ele falou também nessa entrevista coletiva que vai torcer para a Argentina na final por causa dos companheiros, né, de equipe lá do Barcelona, o Mascherano e o Messi. Eu acho que ele vai ser um dos pouquíssimos brasileiros que vai torcer para a Argentina. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, né, Você me conhece desde tempos antigos. Sim. Eu nunca fiquei no muro. Eu acho que a Alemanha é favorita. Agora, para mim, pessoalmente, tanto faz a Alemanha ganhar como a Argentina perder. Bom, ele também disse na entrevista coletiva, né, destacando aí alguns pontos, que não é contrário à permanência do técnico Luiz Felipe Scolari. Também criticou as declarações do empresário Wagner Ribeiro, que é o empresário do Neymar, né? Mas absurdas as declarações. Que chamou o Filipão no Twitter de asqueroso. O Neymar disse que não pode ser responsabilizado pelo que outras pessoas ligadas a ele falam. E que ele só responde por ele próprio e também pelo pai. Eu acho que o Wagner Ribeiro foi mal também nesses comentários. Foi mal. Você veja bem, eu estava vindo no mês retrasado, estava vindo da Europa, encontrei com o irmão do Wagner Ribeiro. Ele tem apartamento aqui em Guarujá. Nos acompanha sempre, aliás é um médico de Guarujá, famoso, merece todo o meu respeito. Ele disse assim, poxa vida, meu irmão sofre com vocês lá, não sei o quê. Mas declarações, chamou o técnico de verme, asqueroso, não, acho que não é uma coisa de um ser humano, né? Ele fugiu às raias da ética e da educação, né? Armando, obrigado, viu, mais uma vez por participar conosco aqui no Caderno Regional. Obrigado. Lembrando, então, só para encerrar, que a final acontece domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, no Rio de Janeiro. E a Cegueira Santista faz parte de grupo de pesquisadores que reconstruíram o rosto de Santo Antônio. E um artista de Praia Grande mostra seu talento esculpindo em frutas e legumes. Nós voltamos já. Durante os festejos juninos em Pádua, na Itália, foi apresentada uma reprodução do que seria o rosto real de Fernando Bulhões, português que viveu entre os séculos XII e XIII e que mais tarde se tornaria um dos maiores ícones da Igreja Católica, Santo Antônio. A reconstrução utilizou tecnologia de ponta e teve a participação de brasileiros, inclusive de um santista.
Essa é uma réplica do crânio de Santo Antônio. Foi feita por meio de uma impressora 3D e o resultado só foi possível depois de muita pesquisa. O especialista em odontologia legal, Paulo Dias, fez parte da equipe que produziu o novo rosto do santo casamenteiro. Foram cerca de 4 meses de trabalho até chegar nesse resultado. Segundo ele, uma cópia fiel da verdadeira face de Santo Antônio. A gente não tem nenhum registro anterior à morte dele de como a face era. Mas o que a gente pode afirmar é que todos os métodos que a gente utilizou, eles são baseados em estudos científicos. Então, a gente buscou se ater ao máximo ao que a ciência recomenda quando se faz esse tipo de trabalho. Desse modo, a gente tem a convicção de que fizemos um trabalho o mais livre de viés possível. A técnica de reconstrução facial foi baseada numa análise dos ossos por meio de fotos dos restos mortais do santo. Essa parte do trabalho foi feita por um grupo de pesquisas arqueológicas italiano, de onde veio o convite da participação dos brasileiros. Venho trabalhando em parceria com um designer gráfico, que é lá de Mato Grosso, Cícero Moraes, e a gente tem feito algumas pesquisas em reconstrução facial forense pela técnica digital. Então, mais ou menos no começo do ano, nós recebemos da Itália, tem um grupo de arqueologia e antropologia, e eles encomendaram uma reconstrução facial, sem nos dar muitos detalhes. O crânio digitalizado foi enviado ao Brasil, onde a reconstrução foi feita. Inclusive, a equipe brasileira trabalhou no projeto sem saber de quem era a face que seria reconstruída. Chegamos num processo em que nós tínhamos uma modelagem básica de uma face. E nesse ponto nós mandamos de volta para a Itália esse resultado e, para nossa enorme surpresa, eles disseram: olha, esse crânio é do homem que hoje em dia é conhecido como Santo Antônio, o santo casamenteiro. Para finalizar a reconstrução, outros fatores também foram levados em conta. Informações sobre a origem do Santo Antônio, vestimentas e o corte de cabelo típico dos franciscanos foram dados utilizados na concepção do rosto. Havia alguns registros de saúde que apontavam que nos últimos anos de vida, Fernando Bulhões, que depois foi canonizado como Santo Antônio, ele sofreu um quadro de hidrodipsia. E esse quadro de hidrodipsia, ele ocasionou num acúmulo de líquidos, nos tecidos moles. Então a gente pôde, inclusive, caracterizar essa reconstrução, levando em conta essas informações de saúde. As diferenças da face reconstruída para a imagem que conhecemos são nítidas. Mas e você? O que achou do novo rosto de Santo Antônio? E um artista de Praia Grande desenvolve há uma década um trabalho curioso. Esculpe rostos e figuras em frutas e legumes. Ele montou uma pequena exposição na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, em Santos, e o resultado chamou a atenção do público. A mão esquerda de Beto vai esculpindo cada detalhe nesse mamão. E aos poucos vai atraindo olhares curiosos de quem passa pela orla da praia. Diferente, bem feitinho, bem elaborado. Gostei, legal. Muito bem feito, o trabalho manual é muito lindo. Afinal, não é sempre que nos deparamos com um talento como este. O trabalho é tão perfeito que fica quase impossível não reconhecer o rosto dos homenageados. Entre os esculpidos, Fuleco, o mascote da Copa, e o craque Neymar não podia faltar. Fiz o Felipão foi sem igual. Neymar, pediram muito Neymar. E o Hulk, cara. Só que o Hulk, o pessoal, todo mundo me pedindo Hulk de costa, porque eu não sei, mas me pediram bastante, viu, nas redes sociais. Para criar todas essas esculturas, ele utiliza apenas 3 facas finas de origem tailandesa. Vamos acompanhar como ele trabalha. Beto, o que você está preparando aí? Vou fazer uma rosa bacana aqui para dar uma clareada. O que você está fazendo? Aqui na verdade estou esculpindo, aqui estou fazendo as pétalas, Como você viu, eu fiz o centro, onde vai ficar o miolo da rosa, e na lateral eu vou fazer as pétalas, que é muito fácil de fazer, até sugiro que as pessoas tentem fazer em casa, mas com cuidado para não se cortar.
E em menos de 5 minutos, a flor no mamão está pronta. Beto já montava desenhos diferentes em frios e laticínios quando conheceu a técnica. Eu trabalhava em Alphaville há 10 anos atrás e fiz uma festa para um artista lá. E ele trouxe um rapaz da França para esculpir. E ele fez 3 melancias lá e aquilo ali me encantou. E como eu já trabalhava fazendo tábuas de frios e tal, eu falei, poxa, vai ficar bacana agregar isso ao meu trabalho. E o sucesso foi tanto que hoje ele só trabalha com as esculturas para eventos. Para mim o mais difícil foi retratar toda uma família, porque assim, você fazer um rosto, uma face, 2 faces na melancia, até dá para fazer. Agora se fazer 4 pessoas já fica mais difícil, porque você tem que tentar chegar o mais próximo possível da semelhança, né? Dos detalhes do rosto. E eu consegui retratar 4 pessoas e todas elas que chegaram na mesma melancia e chegaram e falaram, nossa, essa sou eu. E isso foi para mim ser igual e para mim foi muito difícil. No final, Beto fez uma homenagem à universidade e ao Sistema Santa Cecília de Comunicação. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau.